temos o engajamento digital. Hoje em dia, tanto as redes sociais quanto as mídias sociais, se você não sabe o que eu estou falando, é muito interessante que você retorne e veja os vídeos anteriores, onde está sendo falado sobre a diferença de um para o outro, tá bom? Mas isso é uma coisa fácil e tá na cara, né, que todo mundo sabe o que é mídia social e o que é rede social. Mas hoje em dia as pessoas estão com a sua atenção totalmente direcionada para os dispositivos móveis, para as redes sociais e também para as mídias sociais, para o mundo virtual, né, de fato. E isso é uma realidade. Só que pensando nisso, é muito comum que os influenciadores, que pode ser você, eu e qualquer outra pessoa que tenha uma ótima intenção ou não de estar colaborando de uma maneira significativa, bem ou mal, para alguma experiência que passou, né? Mas se por um acaso essas estratégias de engajamento digital eu falasse para você que ela teria o poder de bloquear uma notícia que estão falando mal de você, seria interessante para você aderir isso no seu negócio, na sua vida? Porque o que eu estou falando, que se por um acaso você tiver a noção que o engajamento digital, você tem a possibilidade de pegar algo que já está indo bem e jogar isso mais lá para cima, e se por um acaso já estiver rendendo bons frutos, você está dando um jeito de alavancar isso ainda mais, não seria interessante? Da mesma forma que, se por um acaso você souber que está circulando uma notícia negativa da sua empresa, você gostaria de bloquear isso de alguma maneira, fazer parar, não seria interessante? Essas estratégias de engajamento digital, elas vêm permear justamente sobre esse assunto. E isso tem muito a ver, na realidade, o que envolve essas estratégias de engajamento digital é a forma como você vai estar conseguindo monitorar essas informações. Você vai estar conseguindo, além de monitorar, estar acompanhando essas informações, são o tipo de estratégias que vão estar andando de uma maneira assim bem junto com a comunicação. E essa comunicação são ferramentas que vão fazer você conseguir monitorar isso de uma maneira que você vai tanto se isentar de alguma coisa que não está indo bem, da mesma forma quanto turbinar aquilo que está indo bem para correr de uma maneira ainda melhor. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, muitas empresas já foram prejudicadas assim de uma maneira significativa, não só empresas, mas como pessoas, através das mídias sociais e redes sociais, por boatos e notícias que correram de uma maneira que atrapalharam aquela consideração que levou anos para se construir. É como uma história. Havia uma pessoa que trabalhava num restaurante, ela ofereceu um cardápio com carne a clientes que eram veganos. E isso caiu na mídia social de uma maneira que repercutiu de uma maneira tão negativa contra a menina, não, a garçonete, contra o restaurante. E isso repercutiu de uma maneira que fez assim que a consideração daquele restaurante caísse, porque onde já se viu um restaurante oferecer um tipo de cardápio para cliente que não pediu, né? Então, assim, pensando nessa hipótese, essas estratégias de engajamento digital são coisas assim que você precisa aderir no seu estilo de negócio, porque isso vão fazer
talvez você parar de ficar patinando, trabalha e não vê tanto resultado, ou o trabalho que você faz é pouco, o resultado poderia ser mais. Então, portanto, as estratégias de engajamento digital, elas têm dois papéis fundamentais. O primeiro é gerenciar o papel dos influenciadores, potencializando um boato que está sendo repercutido de uma maneira positiva, da mesma maneira que a segunda coisa é controlar os danos que estão repercutindo de uma maneira negativa. Tá legal?